Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Feliz 2021 para todos. Estamos muito contentes com essa participação, reiniciando esse novo ano, que ele seja de paz, alegria e renovação. Hoje estamos retornando com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o nosso tema é força, foco e fé. Perseverança, coragem, são todos esses elementos que nós estaremos trabalhando, que vêm do nosso íntimo. Que nós possamos ser felizes e agraciados pela bondade divina neste sábado que se inicia, retornando a esta programação. Nós já estamos com a nossa equipe postas, equipe maravilhosa, que vai trazer para nós muitas elucidações a respeito da fé, da perseverança, da coragem. Então nós precisamos realmente estar atentos ao que nos move. Qual é realmente o sentimento que nos move? Qual é o nosso sentimento? Qual que é a nossa força interior que faz com que nós possamos, agraciados pela bondade divina, caminhar pelas sendas do bem? Então eu gostaria de, neste momento, de apresentar a nossa equipe, que está aposta já nesse momento, e eu gostaria de pedir aqui para o nosso querido companheiro Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Muita paz e luz para você e para os nossos ouvintes hoje. Bom dia, Cido, bom dia, Edu, bom dia, amigos da nossa Rádio Web Amor e Luz. Primeiramente, desejar um 2021 repleto de saúde, repleto de realizações, que a gente consiga, receber do plano espiritual de Deus, nosso Pai, toda a força, toda a coragem, toda a esperança que a gente precisa para fazer com que esse ano seja um ano de muitas realizações, de muito progresso para nós todos, Progresso material, progresso espiritual também. E hoje o tema do nosso programa é bem adequado, A gente vai tratar de força, foco e fé, que é esse lema que a gente vê em muitos lugares aí escritos, E muitas vezes a gente não para pensar. E é uma coisa que faz com que a gente se movimente, com que a gente não fique parado. Mas acho que é isso aí, Vamos começar o ano agora no segundo dia do ano, já com um programa bom, especial convidado é o Edu, e que seja um programa excelente para nós todos. Obrigado, Cido. Edu? Olá, dia, queridos. Pode falar, Cido. Edu, seja bem-vindo à nossa programação. Nós estamos muito felizes com a sua participação, que tanto ilumina aqui o nosso dia hoje. Então, as suas considerações iniciais, e eu acredito que, com certeza, é muito prazeroso para todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, os nossos ouvintes, que são costumeiramente aqueles que estão ligados, pela questão sentimental, do amor, da perseverança, e eles vão ficar muito felizes em estar ouvindo você também hoje aqui conosco. Olá, Cido, Alexandre. Primeiramente, eu quero dizer assim, a alegria que eu tenho de poder participar com vocês desse encontro iluminado mesmo. Todas as vezes que a gente se reúne para falar de sentimentos elevados, de coisas positivas, da mensagem do nosso Mestre Jesus, é sempre uma grande alegria poder participar, e vocês não sabem como eu estou realmente feliz de poder estar aqui. Esse assunto já de cara, chama a atenção da gente, porque é o ponto crucial entre como a gente vivia antes e como nós vamos viver depois. A gente começa a olhar para a nossa vida agora como sendo uma realização pessoal, mas que ela precisa ter um start, Nosso foco, nossa intenção, nosso pensamento, aquilo que a gente quer, e somos nós que temos a capacidade de criar isso, o que muitas vezes ficou obscura, essa realidade para nós, e a gente acabava vivendo à mercê do que acontecia. Aconteceu isso, eu reajo, Enquanto que hoje nós sabemos o poder do nosso pensamento, aí só canalizar e ter a coragem de colocar isso em prática e agir. Então, eu espero que hoje a gente consiga aprofundar esses conhecimentos para nós, para que a gente também utilize isso, e para todos que participam com a gente aqui nessa grande energia de luz. Então, vamos aproveitar e lembrar aos nossos ouvintes, nossos amigos, que eles podem encaminhar as suas perguntas através do chat do Facebook, ou então
pelo nosso WhatsApp da nossa Rádio Web. O WhatsApp é DDD 11 960273419. E também agradecer a participação da Adri Paola, do Antônio Cassis, do João Luiz Beise, que está conosco, e tantos outros aí que logo, logo estaremos conversando. Para darmos início aqui neste encontro agradável, amoroso, eu gostaria de convidar o Eduardo para fazer para nós a prece inicial. Eduardo, fique à vontade para nos brindar com a prece. É uma grande honra. Então vamos serenando os nossos pensamentos, para que a nossa conexão com os bons espíritos, com os amigos que nos inspiram, que estão conosco todo momento, torcendo por nós, vendo a nossa evolução, possam se sentir abraçados por nós. E assim, Mestre Jesus, neste início de ano, nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, que esteja ao nosso lado, que nos inspire com a tua luz e com o teu amor, para que a gente possa se sentir realmente fortalecido, encorajado a modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Inspira também a todos aqueles que estão nos acompanhando, que possam fazer as suas perguntas, participar ativamente desse programa de hoje. E que a tua mensagem prevaleça sobre qualquer opinião que a gente tem aqui. Que seja feita a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agradecendo também a participação da Ângela Carnelos, que está conosco, a Mônica, a nossa querida companheira, também aqui conosco, e a Maria Aparecida Noronha, também está aqui conosco neste momento. Para nós iniciarmos aqui, nós temos aqui uma pergunta aqui da nossa querida companheira Salete. E aí eu vou encaminhar aí para o Edu, tá bom, Edu? A Salete pergunta o seguinte: por que há tanta discriminação, tanto preconceito entre as religiões, já que acreditamos que compartilhamos da mesma fé? Olá, Salete. É verdade, né? Por que é que a gente vê tanta discriminação dentro de um assunto que só deveria haver compartilhamento de ideias, troca e evolução, tá? Eu associo isso ao desconhecimento, a uma certa ignorância no bom sentido, né? No sentido de desconhecimento inocente, porque se acredita que aquela verdade que está sendo revelada para você agora, ela seja a única verdade. Mas tinha um sábio na antiguidade que ele falava o seguinte, ele falava assim, olha, enquanto a minha verdade for diferente da sua verdade, nem eu, nem você sabemos a verdade, porque a verdade ela é uma só. O que nós fazemos por meio das religiões? Buscamos a conexão com o nosso Pai Maior, com o Criador. Então, o fato de nós termos uma religião já diz que identificamos que existe um ser supremo, né, uma inteligência maior que coordena todas as coisas, que coloca ordem nesse universo que parece tão complexo e caótico, se a gente olha pelo aspecto, só pelo que a gente sabe, né, da nossa mente pequena, ele é uma mente muito maior, que coordena tudo e comanda tudo por meio das suas leis. Ou seja, todos nós estamos nesse caminho, todas as religiões estão nesse caminho da compreensão. Algumas são mais apegadas a valores materiais, como, por exemplo, olha, não faça isso, não faça aquilo. E outras podem até transcender um pouco a valores morais, valores espirituais, que diz respeito à nossa relação uns com os outros. São algumas nuances, algumas diferenças que existem nesse entendimento de regras, né, de conduta, mas, no geral, todos entendem que Deus é a inteligência maior que comanda o universo e que existem as suas leis. E que essas leis são regidas pelo comportamento moral entre nós, que é o intuito da gente melhorar. Então, a discriminação de uma religião e outra é desconhecimento. Hoje nós vemos grandes líderes sentarem à mesa para poder conversar sobre os seus entendimentos, mas no sentido de agregar, né? Cada um com o seu conhecimento, com o seu estudo específico, agregando para que a gente tenha uma noção maior, uma universalidade do conhecimento.
e não a discriminação. Então, se a gente está tendencioso a discriminar alguém, fala assim, não, eu sou espírita, eu estou certo. Mais certo do que o católico, do que o evangélico, do que o budista, do que o umbandista. Então, na hora que vier esse pensamento à mente, olha, para e pensa, porque eles estão estudando coisas lá que a gente ainda não tem noção, né? Então, vamos aprender primeiro o que eles querem dizer com o que eles estão pregando, e depois a gente faz uma troca desse conhecimento. Isso aqui seria o ideal. Mas no começo de uma religião, confesso que até eu acreditava que o espiritismo era a solução de tudo, né? Mas hoje eu vejo quantos outros companheiros que estudam outras religiões têm a agregar no meu conhecimento. E é isso que a gente precisa, porque ainda estamos iniciando essa escala de conhecimento espiritual. Tá bom, Salete? Volte a perguntar se não foi respondido ali na sua totalidade. Então, Edu, como você colocou a respeito de todas as religiões e seitas religiosas, a fé ela está em cada um de nós, né? Então, ela está na humanidade. E a gente lembra que Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, né? Então, dentro desse conceito que Allan Kardec traz aqui para nós, e dentro do nosso entendimento, é importante a gente entender que cada um tem o seu estágio, cada um está avançando na sua fé, e vai se autodescobrir através dessa fé que é colocada em prática. E quando a gente coloca a fé em prática, Alexandre, a gente pensa muito em como a gente pode movimentar as nossas boas ações através da fé, né? Então, a gente precisa de algumas questões aí para poder estar entendendo. Então, dentro disso que eu estou colocando, a Mônica pergunta o seguinte: como distinguir a coragem da força? Pode-se dizer que elas se completam? Obrigado pela pergunta, Mônica. Até gera um pouco de confusão, né, nessa questão da força e da coragem, né? Mas eu entendo, né, das leituras que eu pude fazer, que a coragem, né, é aquele sentimento, né, é aquela coisa que nos faz agir ou não agir em razão de uma determinada coisa, né? Então, muitas vezes é preciso coragem para você tomar a frente, para você poder fazer algo que vá retirar você daquela situação. Como também, às vezes, é necessário coragem que você simplesmente, né, permaneça calado, permaneça quieto, deixe as coisas acontecerem sem interferir nessas coisas, para que elas possam chegar até a destinação que elas têm, né? Então, coragem é você agir ou não agir conforme a necessidade e conforme, aí vamos colocando sob o aspecto espiritual, você ter fugiu a palavra, mas assim, você ter coragem é você fazer ou não fazer algo seguindo os preceitos das leis divinas, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, dos espíritos elevados, para que você possa chegar a um determinado resultado. A força, ela seria vamos colocar assim, uma energia que vai te proporcionar esse agir ou não agir, né? Então, pode parecer meio confuso, mas vamos pensar assim: coragem é aquele sentimento de você tomar ou não a iniciativa, e a força seria a energia que move essa decisão, né? Então, a gente, muitas vezes, precisa de ter coragem para ouvir uma série de desaforos e não revidar, né? Ou aquela coisa, né, de muitas vezes uma pessoa vem, né, com uma atitude agressiva e vem até você e começa a falar um monte de palavras pesadas, começa a gesticular, começa a agir de um modo agressivo, e você ter a coragem de ouvir o que aquela pessoa está falando, de você conseguir receber esses impropérios, essas ofensas, e não reagir, não revidar. E ao mesmo tempo, numa outra situação, é você se encontrar, vamos colocar uma situação prática, né? A pessoa, ela está ali inerte, ela está ali sofrendo muito, ela está passando por uma dificuldade emocional muito grande, e ela não tem essa energia para conseguir fazer
se mobilizar, sair daquela situação, uma pessoa depressiva, por exemplo. E aí você ter, né, essa coragem, ter essa atitude de chegar até ela e com palavras que sejam adequadas, né? Palavras que tragam força para ela, que tragam essa energia de volta, ou que possam possibilitar, possam fazer com que ela enxergue a situação em que ela se encontra, ela ter vamos dizer assim, esse início de reação para conseguir se mobilizar, né? Mas de que jeito? Sempre de um jeito amoroso, sempre seguindo as leis divinas, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Agindo como a gente gostaria que agissem para conosco, né? Uma pessoa que está deprimida, que está triste, não adianta você falar para ela, né? Levanta aí, você é mole, você tem que se mexer. Muitas vezes não é isso que ela precisa, isso aí só vai aumentar a dificuldade. É você chegar e mostrar que você está ali. É você mostrar que você está disposto a ajudá-la a se levantar, né? Então, essa diferença que eu poderia estabelecer de coragem e de fé. Coragem é você querer fazer a coisa, é você enxergar o que tem que ser feito ou não, e com essa decisão entra a força, que é você mobilizar a energia necessária para não agir ou para agir. Eu espero ter conseguido responder. Nós vamos mandar aqui alguns abraços também aqui para os nossos ouvintes, nossos amigos. Primeiramente, um abraço aqui para a nossa querida companheira Neide Lima, que está aqui conosco, nos acompanhando todo sábado. Neide, um abração. Pode encaminhar suas perguntas também, Neide. Fique à vontade, assim como todos os ouvintes também estão encaminhando. E mandar um abraço também para a Francisca Anatoli, nossa querida companheira, para o Floriano, um grande abraço também, nosso querido amigo. E, Edu, eu tenho uma pergunta aqui, muito importante aqui, muito legal, muito interessante, da nossa querida amiga que nos acompanha sempre, a Ângel Carnelos. E dentro desse sentido de coragem, força, fortalecimento, perseverança, ela pergunta o seguinte: todos nós gostamos de ter controle sobre absolutamente tudo. O que acontece em nossas vidas? Mas existe um momento que é impossível. O que fazer? Interessante, hein, Ângelo? Uma excelente pergunta, uma excelente reflexão. Muitos acontecimentos da nossa vida, nós não temos como prever que eles vão acontecer naquela ordem, naquela situação. O que nós temos é um direcionamento. Quando a gente pensa, então, por exemplo, vamos pensar 2021, nós colocamos objetivos, coisas que nós queremos realizar, que nós queremos avançar em vários campos da nossa vida. Poxa, esse ano eu quero realizar profissionalmente um determinado objetivo, eu quero mudar de empresa, ou eu quero avançar, ser promovido na minha empresa porque eu amo a minha atividade, ou eu não amo, eu quero mudar de atividade, ou eu estou com um projeto de relacionamento, de casamento, quero aprofundar a minha relação, eu quero estreitar os laços, eu quero ter filhos, eu faço os meus planejamentos, né? Eu coloco ali na minha mente, pelo menos, ainda não no papel, talvez eu coloco na minha mente uma série de coisas que eu quero fazer, mas acontecem eventos que realmente estão fora do nosso alcance prever. Isso eu não tenho como... se eu não sabia que ia acontecer, eu não tenho como já me prever como que eu reagiria nisso, tá? Mas eu tenho, a partir desse momento, a possibilidade de como que eu vou agir a partir de agora. Então, diante das situações, como é que eu vou agir diante dessas situações? E aí eu me coloco em dúvida. Então, por exemplo, eu não estava prevendo ter uma perda, né? Ter o falecimento de uma pessoa, o desencarne de uma pessoa querida na minha família. Não estava prevendo isso, mas isso aconteceu. Agora, o que eu posso dominar é como eu vou reagir a isso. O que eu vou fazer? Eu vou ficar eternamente agora em luto, ou eu vou começar a fazer ações, né, para que a minha vida continue, apesar da falta que a pessoa me faz, tá? Então, isso eu consigo controlar. Eu vou sentir a perda, eu vou vivenciar isso, eu vou me estruturar espiritualmente para poder suportar toda a falta, né, que a presença física dessa pessoa me faz,
Como nós ainda estamos engatinhando nesse conhecimento espiritual, não é fácil a gente entender que a pessoa, a gente sabe que a pessoa continua existindo no plano espiritual, mas a gente ainda é muito material, a gente precisa do abraço, da presença da pessoa com a gente. Então, eu vou ter essa dificuldade, né? Isso é um exemplo. Então, vou ter essa dificuldade de conviver sem a presença dessa pessoa, tá? Mas eu consigo reagir a isso. Todas as vezes que eu pensar nela, se eu estiver dentro da doutrina espírita, por exemplo, eu sei que todas as vezes que eu pensar nela e que eu fizer uma prece de agradecimento pela presença dela, da importância que ela teve na minha vida, do quanto ela me fez crescer, evoluir, quanto que a presença dela é importante ainda no plano espiritual, a gente vai saber e agradecer tudo que a gente teve com essa pessoa, a gente vai conseguindo, pouco a pouco, né, suprir essa ausência física por uma presença agora espiritual e constante. Um espírita vai agir desse jeito, outros vão agir de outra maneira, mas isso eu domino. Como que eu vou agir diante das situações? E se eu tiver alguma dúvida, eu costumo sempre usar o Evangelho como referência. Como é que Jesus faria diante dessa situação? O que Jesus ensinou a respeito dessa situação? Eu vou estudando o Evangelho pouco a pouco para que eu tenha nele uma resposta imediata sobre aqueles eventos que acontecem na minha vida, do qual eu não tenho controle. Mas Jesus disse lá, conforme o evangelista Mateus, né, que a gente não deveria nos preocupar, no capítulo 6, lá, com o dia de amanhã, porque a cada dia cabe o seu mal, né, o seu desafio. Nós vamos pensar no dia de hoje, como hoje foi difícil. Então, se alguma coisa amanhã acontecer, que estiver fora do meu planejamento, naquele momento eu vou pensar, uso o evangelho como referência. Mas eu não devo ficar já me antecipando, falar, e se acontecer alguma coisa que eu não tenho controle? Vamos fazer sobre aquilo que a gente tem controle. Quando não tiver, vier o desafio, a gente age. Tá bom, Anjo? Obrigado pela sua pergunta, viu? Vamos aproveitar e mandar um abraço para as nossas amigas Cecília. Temos aqui a Cecília Queiroz e a Cecília Gonçalves nos acompanhando. E o Alexandre gostaria de fazer um complemento aí. Alexandre, fica à vontade. Só não, a resposta do Edu, né, foi perfeita. Eu só queria lembrar que ele citou uma coisa interessante que é conhecido como o processo de luto, né? Então, muitas vezes a gente não admite se sentir triste ou ficar prostrado por conta de alguma perda, que pode ser de pessoas, pode ser de coisas, né? Pode ser de situações na nossa vida profissional, mas esse processo, ele é um processo natural, ele atinge toda e qualquer pessoa e ele tem fases, né? A gente deve se entregar, né, no sentido de aceitar passar por essas fases, para que a gente possa esgotar tudo aquilo que tá revestindo aquele sentimento, né? Então, só os momentos de tristeza, eles vão acontecer na nossa vida, né? E a gente tem que entender que essa tristeza é natural, ela faz parte da nossa vida, e que quando a gente, né, seguindo esses passos desse processo, vai passando etapa por etapa, vai vendo, né, que houve a perda, vai entendendo, vai chegar à aceitação, e por fim, vai chegar naquilo que o Edu falou, que é naquela questão de que você vai acabar se lembrando dessa pessoa, dessa coisa, mas de um jeito saudável, de um jeito que é natural, né? Sem ficar, porque se você não se submeter a esse processo de luto, você vai ficar com isso guardado dentro de você, e tudo aquilo que a gente guarda, que não nos faz bem, uma hora pode gerar algum problema. Era só isso aí, Cido. Então, entre entender e compreender, nós precisamos lembrar que Allan Kardec, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Alexandre, né, ele coloca para a gente o seguinte: a fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão no que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, antes de tudo, compreender. Olha só, né, precisamos compreender realmente, né, então essa fé ela vai solidificar, vai trazer essa base aí maravilhosa para nós. Ô Alexandre, vou trazer mais uma pergunta aqui da Mônica para nós, e a gente está trabalhando ela, e depois dessa pergunta eu vou trazer mais uma aqui para o Eduardo, e nesse intervalo que eu estarei trazendo para o Eduardo, eu vou pedir para a nossa
comissão técnica e colocar a nossa querida companheira aqui, a nossa convidada especial, que vai fazer uma pergunta para a moça. Daqui a pouco eu revelo quem é essa pessoa maravilhosa. Alexandre, é o seguinte, a Mônica quer dizer o seguinte, podemos dizer que a fé é movida pelo querer e pela vontade, ou é o contrário? Bom, de novo, obrigado a Mônica pela pergunta, né? É como aquela questão da coragem e da força, né? Elas são coisas que estão intimamente interligadas, né? A pergunta era se a fé é movida pelo querer e pela vontade ou o contrário, né? Fé, se a gente for pesquisar em geral, fé é aquela crença firme, né? Em que você tem em algo ou em alguém. A fé, ela, como o Cido já havia dito, né, anteriormente, e o Edu já tinha também comentado, a fé, ela é natural a todo ser humano. Quando a gente é criado lá nos primórdios, simples e ignorante, essa semente da fé já vem na gente. A gente sempre tem aquela crença de que existe algo ou alguém maior, mais poderoso, né? Alguns pensam de modo relativo, né, comparando com a gente, mas que não é, segundo a visão espiritual, adequado, porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito em todas as suas qualidades. E essa crença em Deus, ela já remonta à nossa origem. E o que acontece? Como eu tinha dito, ela é uma sementinha. E conforme você vai passando pelas suas vivências, pelas suas sucessivas encarnações, pelas vivências que você tem em determinadas encarnações especificamente, a gente consegue se lembrar dos fatos que a gente passou por pelas outras, a gente só vai ter alguma lembrança se for necessário. A gente vai firmando, a gente vai alimentando essa semente, vai colocando ali os nutrientes, vai colocando a água que ela precisa para ela crescer. Quando a gente vê coisas que a gente acredita se concretizarem, a gente fica com uma fé mais firme, a gente começa a ver essa semente crescer, ganhar raízes, tomar um formato, né, diferente, um formato mais robusto, mais forte. Essa fé, ela vai sendo fortalecida. E quando a gente começa a sentir esse fortalecimento, a nossa vontade, o nosso querer das coisas, ele vai ficando mais forte consequentemente. A gente vai conseguindo fortalecer a nossa fé através dessas vivências, e quanto mais a gente tem aquela crença firme de que uma coisa vai se realizar, mais aumenta a nossa vontade, mais aumenta o nosso querer, mais a gente tem esses laços fortalecidos, e uma vai alimentando a outra. Até, se o Cido me permitirem, eu vou fazer uma cola aqui. Tem um texto que eu achei muito bacana, que é do Emmanuel. O Emmanuel fala o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Com o raciocínio do Emmanuel, eu espero que a minha explicação singela tenha se tornado mais inteligível. E olha só, né? Então, a questão de crer, realizar, fazer, como a Mônica colocou aqui, como nós entendemos nessa mensagem de Emmanuel, né? A gente pode lembrar-se lá do apóstolo Tiago, né? Tiago, lá no versículo 2 a 18 do seu evangelho, diz o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé é um crescer constante do nosso trabalho no bem, né, Alexandre? Que maravilha. O Eduardo, nós temos aqui nosso querido companheiro Antônio Cassis, que também está sempre conosco, e ele faz uma pergunta, eu vou encaminhar para você agora a pergunta do Cassis. Ele diz o seguinte: quando Jesus disse a Pedro que ele e os apóstolos tinham pouca fé, e isso acontece às vezes conosco, uma vez que titubeamos em algum momento de nossa jornada, o que fazer nessas horas? Incrível, grande
grande amigo Cass. Espero que nesse momento a gente consiga refletir exatamente o que passa no coração de cada um quando a gente se reconhece, né, que tem realmente pouca fé e que a gente precisa desenvolver isso. Eu acho que toda a complementação que o Ale acabou de trazer para nós, né, e também o ensinamento do Emmanuel, eu vou colocar uma experiência um pouco particular aqui, eu com relação à fé. A minha fé, ela vai aumentando à medida que eu vejo o que acontece quando eu a tenho. Então, existe uma opção, existe um momento em que a gente fala assim, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Jesus. Existe um momento que eu vou ter que abrir esse meu coração e falar assim, olha, Senhor, eu confio em Ti. Vai ter um momento que eu vou fazer isso. E aí, nessa hora, quando eu vejo a consequência desse meu pensamento, eu vejo que o que Deus quer é o melhor para mim. E que aquilo que parecia tão imenso, tão insuperável, ele passa a ser gradativamente superável, entendível, e aquilo também me leva para um outro patamar de conhecimento e de fé. Porque da próxima vez vai ser muito mais fácil de eu confiar. Quando Jesus fala lá com os apóstolos, é porque ele já estava ali ao lado deles há algum tempo, já tinha realizado algumas coisas, e mesmo com tudo que eles viram, estando ali do lado deles, eles ainda não tinham essa fé, essa confiança de que esse poder nós temos dentro de nós, inclusive o poder de curar, o poder de superar, o poder de avançar, o poder de passar por qualquer coisa que precise, porque a gente confia agora, né? Deus coloca aquele degrauzinho exatamente que é o que a gente precisa para poder subir, e é exatamente isso que a gente precisa ter a confiança. Só que ela vem nessa escala gradativa de força, de confiança, por causa até o que Kardec, muito sabiamente, né, o bom senso dele, fala assim, a gente precisa, olha, primeiro a gente precisa compreender isso, e depois a gente começa a vivenciar, e aí sim eu vou fortalecendo. A fé, ela precisa ser encarada, a razão face a face, ou seja, não adianta eu falar assim, não, eu acredito, tudo vai dar certo, tudo... Não, calma aí. Então, como é que esse tudo vai dar certo? É o meu pensamento focado de que o Jesus está sobre nós, de que Deus coloca as etapas certinhas na nossa vida e que nós vamos ter a capacidade de superar, e eu vou entregar essa minha fé para que agora as coisas vão acontecendo e eu vou atuando conforme a necessidade, conforme a intensidade correta e a necessidade correta. Mas a gente precisa experimentar isso, a gente precisa vivenciar. Não é alguém que vai me falar, olha, não, vai lá, pode ter fé que vai dar tudo certo. Alguém pode me falar isso, mas no meu íntimo eu tenho que sentir. E para eu sentir, eu preciso ter o meu primeiro toque, minha primeira abertura, aí eu vejo a reação, aí depois na próxima vez vai ficando mais fácil, e nós vamos fortalecer, até que a gente chega ao ponto de Jesus, que já tem a confiança plena, e aí ele já não precisa mais pensar, ele já age com fé, que é o estágio máximo da nossa evolução. A gente já ter essa confiança como se fosse uma certeza de que está tudo isso acontecendo. Então, Cassis, muito obrigado pela sua pergunta, espero que a gente possa ainda conversar muito sobre isso. Vamos mandar aqui um abraço para a nossa querida companheira Monique, ela está nos acompanhando aqui. Um abraço, Monique, muito bom ter a sua participação, isso é muito importante para nós. E vou pedir para a nossa parte técnica trazer a nossa convidada hoje. Nós temos a nossa convidada especial, que é a Roseli, já participou outras vezes conosco e vai estar agraciando o nosso programa com a sua presença. Oi, gente, tudo bem? Saudades aí, menos do Eduardo, mas de restante eu tô com saudade de todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando esse programa maravilhoso, né? E que, poxa, isso possa se repetir para a gente poder disseminar essa doutrina espírita que traz tantas coisas boas na nossa vida, né? Então, a gente falou bastante coisa e eu acho que, de repente, o público tem uma dificuldade de discernir, né? O que é a fé humana e o que é a fé divina, né? Porque a gente fala assim, eu tenho fé, mas será que a minha fé é só
uma fé deste mundo material, ou já estou naquela fé divina? E se eu não estou? Se eu estou naquela fé mais humana, mais material, dentro do meu foco, meu objetivo, né? Sem contar as questões aí do universo a nos ajudar. Como é que eu faço para sair da fé humana e chegar para a fé divina? É isso aí, gente. Beijão. Maravilha, que excelente pergunta. Alexandre, faça favor, fique à vontade para responder. Ô, Rose, é questão de fé, né? Mas é o seguinte, a fé humana, ela é frágil, né? Vamos colocar assim, dependendo do nosso grau de evolução, e falando no planeta Terra, né, que é um planeta de provas e expiações, que a gente está encarnando, e vai encarnar, acho que mais algumas vezes ainda, né? Exceção daqueles que já estão preparados para poder se encarnar num planeta de regeneração. A nossa fé ela ainda é frágil, né? Como o Edu disse na resposta que ele deu para o Cassis, né? A fé dos apóstolos que estavam com Jesus ainda era frágil, né? Ele próprio disse, né, que eram homens de pouca fé. No sentido de que a fé, a gente tem conversado até agora, né, a respeito da vontade e da ação, né? Então, quando a gente tem essa crença firme, essa fé, alimentada por uma vontade que é inabalável, uma vontade que realmente está no mesmo padrão, no mesmo patamar que a nossa crença, nós conseguimos realizar coisas, como o próprio Jesus disse, que a gente vai realizar coisas que a gente que são dignas de deuses, né? Vós sois deuses, né? No sentido de que a gente também tem a capacidade criativa. Então, quanto mais a gente alimenta a fé, mais ela fica forte, mais a gente vê o resultado e mais a nossa vontade cresce, né? Então, a nossa fé humana, que é aquela fé que a gente tem, que está ligada imediatamente ao resultado que a gente vê materialmente, essa fé ela é frágil. Essa fé daí, ela é uma fé que perdura por muito pouco tempo. Já a fé divina, a fé nas coisas divinas, a fé naquele porvir que o Espiritismo fala, essa fé, ela é uma fé firme, uma fé sólida. Fazendo uma comparação, ela é aquela casa que foi construída sobre a rocha, como a gente encontra, né, nos escritos bíblicos. É aquela casa que foi construída com bases firmes, bases sólidas. É aquilo que o Edu também falou. É a questão de você não simplesmente acreditar, você vê as coisas se realizarem, você entende por que elas acontecem, e isso aí te fortalece, isso aí te dá a compreensão real de como aquilo acontece e por quê. Você sabe que determinada coisa irá acontecer se você se comportar de determinado modo. Então, essa fé que é alimentada pela racionalidade, pela compreensão racional, né, que é colocada, como o Edu disse, né, frente a frente com a razão e persiste e consegue perdurar, essa é a fé divina, que é uma fé que, embora não seja fácil da gente adquirir, ela tem aquela característica de quando a gente adquire essa fé, o resultado vai nos satisfazer de tal modo que a gente vai se sentir realmente num plano melhor, num plano mais feliz, porque a gente sabe que as coisas irão acontecer, a gente tem a compreensão de como elas acontecem, de qual é a mecânica, a gente aceita e mesmo passando por dificuldades, a gente mantém a nossa fé, a gente mantém a nossa vontade, a gente mantém o nosso querer de superar aquela dificuldade e poder chegar num patamar melhor. Então, essa fé divina é a fé de que existe, né, um plano posterior, depois do nosso desencarne, do plano material, e que esse plano é o nosso plano permanente. Né? Nós somos espíritos encarnados. Não é que a gente é um ser humano que recebeu uma alma. A gente é um espírito que recebeu um corpo físico para que a gente possa, através das nossas encarnações, das nossas reencarnações, ter o aprendizado necessário para que a gente possa progredir espiritualmente, progredir moralmente, para que a gente chegue um dia no mesmo patamar em que chegou Jesus. Né? A gente vendo a escala espírita, a gente vai vendo que existem uma série, né, de graus
de evolução espiritual. E essa fé divina é a crença em que existe essa vida depois do nosso desencarne material e que ela é a nossa vida permanente, vai ser a nossa vida depois que cessar as nossas necessidades desses ciclos reencarnatórios, ela será a nossa vida permanente e ela está cada vez mais. Quanto mais eu sou desmaterializado, quanto mais eu estou afeto à vida espiritual, menos importância eu dou às coisas materiais, eu só dou a elas a importância que elas merecem, que é servir de instrumento, servir de suporte para o nosso corpo físico, para as nossas necessidades físicas e para o nosso crescimento moral. Essa é a finalidade, né, das coisas que a gente tem à disposição no nosso plano material. Então, a nossa fé divina, ela vai se tornar divina quando eu conseguir chegar no patamar de conhecimento, né, de sabedoria, de querer, que esteja voltado às coisas do plano espiritual, ao entendimento delas e à nossa eternidade, né, que nós somos seres que são, vamos dizer assim, imortais. Eu falei eternidade, mas na verdade é o seguinte, né, a gente é imortal, né, a gente foi criado, então a gente tem um ponto de partida. A gente é imortal. Quanto mais a gente evolui, quanto mais fortalece a nossa fé no sentido espiritual, mais a gente está perto dessa fé divina, que é aquela fé, né, que, vamos colocar assim, um exemplo seria Jesus, né, que através da confiança, do conhecimento, da crença, da vontade firme, realizou todas aquelas, vamos colocar, né, aqueles milagres, entre aspas, né, todas aquelas façanhas, todos aqueles atos que a gente tem registrado no nosso no Testamento, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, a Gênese também nos traz, né? Então, essa fé divina está vinculada à nossa melhoria moral, ao nosso crescimento moral, ao nosso desapego às coisas materiais. Eu espero ter conseguido responder a tua pergunta, Rosê. Ô Alexandre, então, dentro do que a Roseli trouxe para nós aqui, da fé divina e fé humana, nós encontramos lá um item, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre isso, sobre a fé divina e a fé humana. E Kardec traz para a gente o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe, no íntimo, a princípio um estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, olha aí, vontade, né? Perseverança. Que maravilha. Vamos mandar um abraço aqui para a nossa querida amiga Ana Oliveira, que está nos acompanhando, e já vamos endereçar aqui uma pergunta aqui para o nosso querido companheiro, né, que está aqui conosco hoje, o Eduardo. Edu, nós temos aqui uma pergunta da nossa companheira Cecília Queiroz. Muitas vezes, apesar da fé, há um conflito em achar que não merecemos. Por exemplo, uma cura. Às vezes, nossa fé é maior para o próximo, para a cura do próximo. E por que conosco essa fé, ela às vezes vacila e nós não temos aí tanta certeza de que seremos curados? O que vocês acham disso? Oi, Cecília. Muito obrigado pela sua pergunta, Cecília. Isso engrandece muito o nosso estudo de hoje. O merecimento, o sentimento de que eu mereço está associado a minha capacidade de superar uma culpa que eu sinto. Então, eu não sentir merecimento é como se eu sentisse culpa por algo que eu fiz ou por algo que eu deixei de fazer para poder merecer aquilo. E é muito interno isso, não é Deus que nos coloca essa culpa. Nós crescemos muitas vezes dentro de religiões, dentro de conceitos, em que tenta se colocar em nós a questão da culpa. Olha, você não fez isso por culpa sua, ou aconteceu isso na sua vida por culpa sua, porque você tem culpa, você... Olha só que coisa interessante, né? Nós fomos criados, o Espiritismo esclarece agora, tá? Aprofundando o ensinamento de Jesus, que nós fomos criados simples e ignorantes. Por isso Jesus veio. Não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós já nascemos sabendo tudo. Ele veio para que ele nos dá o direcionamento, o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nós estamos evoluindo, aprendendo com Jesus a sermos cada vez melhores, a evoluirmos, a crescermos.
Então, se eu sou perfeito e erro, então eu tenho culpa, porque eu já sabia de tudo. Se eu não sou perfeito e erro, é parte do aprendizado, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de uma pessoa que sabe fazer bolo. Hoje tem pessoas que fazem bolos maravilhosos, que a gente, nossa, lambe os beiços, já saliva só de olhar para o bolo da pessoa. Mas os primeiros bolos dela não foram assim. E se eu fosse encomendar um bolo, eu ia encomendar o bolo de quem? Daquela pessoa que nunca fez, mas também nunca errou? Ou daquela pessoa que já errou bastante, mas agora aprendeu a fazer? E assim somos nós. Erramos ao longo da nossa vida. Só que alguns de nós, quando erra, carrega a culpa. E a culpa traz a falsa impressão de que nós não temos merecimento. Olha só, para a gente resolver isso, o nosso merecimento ele está ligado às nossas ações atuais. Eu, hoje, compreendo que muitas coisas que eu fiz, vamos dizer que essa doença tenha sido um problema gerado por algum abuso, algum excesso que eu tive nos vícios, né, na bebida, no cigarro, ou alguma coisa nesse sentido. Aí é muito fácil eu pensar assim, poxa, eu não tenho merecimento, né, pô, também, né, eu fiz... Não, mas olha hoje, eu percebi que eu errei muito, eu percebi que eu prejudiquei meu corpo, que eu me excedi, e agora eu estou entendendo que o meu corpo ele é muito importante para que o meu espírito possa vivenciar. Agora eu aprendi isso, agora eu entendi isso. Então, agora eu mereço a chance, eu mereço a oportunidade da cura. Ou seja, o processo de merecimento, ele é interno. Eu preciso ver dentro de mim o que é que está dizendo para mim que eu não estou sentindo que eu mereço essa cura. Tá? Ele está aqui dentro, não é alguém que vai me dizer. Eu preciso fazer uma reflexão, poxa, perguntar mesmo, por que eu não estou sentindo que eu mereço? Por que eu não mereço a cura? Ah, eu não mereço a cura porque eu também estou abusando muito. Assim, então, vamos parar de abusar. Eu vou começar a me controlar, eu vou começar a controlar as minhas atitudes, o meu consumo daquilo que está me prejudicando, ou se é no campo das emoções, por que eu não mereço a cura de um processo de ansiedade grave, né? Por que eu não mereço? Então, porque eu estou alimentando pensamentos que estão me dando mais ansiedade. Então, eu vou fazer um processo terapêutico, eu vou me cuidar desses pensamentos, aí eu vou merecer, né? Então, ou seja, o merecimento está ligado ao que eu estou fazendo hoje, e não ao que eu já fiz no passado. Não tem sentido eu ficar agora achando que eu não tenho merecimento. Então, vamos entender a causa. Qual é o problema de eu não estar sentindo merecimento? No momento que eu entender que agora eu mudei e eu já sei qual é a causa desse meu sentimento de que eu não mereço, agora eu passo a merecer. E quando eu passo a merecer, eu abro um canal direto com a espiritualidade para que aquela cura possa recair sobre mim e eu possa me recuperar, tá certo? Então, vamos por esse caminho. Atitude agora, mereço sim, porque estou mudando, estou vivenciando, e agora tem um processo, né? Vai ter o processo da cura, que é esse pensamento persistente, essa vontade, essa coragem da fé que nós estamos falando hoje, e essa cura vai se realizando ao longo do tempo. Espero ter respondido para você, querido. Interessante essa sua colocação, é muito importante nós estarmos conscientes disso, né, Edu? Porque Jesus já falava para nós, vá, a tua fé te curou, né? Então a gente vê lá nos evangelhos, nas passagens, né, de Jesus, que foi colocado pelos evangelistas, que Jesus realizava muitos prodígios, ditos milagres, aí, né, Alexandre, como a gente entende que o pessoal fala os milagres, os prodígios, e a gente percebe lá nos evangelhos, e é colocado de uma forma muito própria, muito direta, que Jesus não curou todo mundo. Só algumas pessoas foram curadas por Jesus, né? Agora, por que elas foram curadas por Jesus e outras não? Porque elas estavam no seu momento, né? Então, é o que você colocou, Edu. Quando nós estamos no nosso momento e abrirmos esse canal e tivermos realmente essa fé, que não seja uma fé vacilante, e aí a gente pode realmente estar compreendendo que, de repente, talvez, né, uma doença física para o corpo, ela é a cura para a nossa alma, né? Então, a gente precisa realmente entender os desígnios divinos, né? Então, a gente precisa realmente estar consciente de tudo isso que acontece na nossa vida. É importante. Eu vou trazer aqui a nossa querida companheira, a Monique, né? Ela traz aqui um esclarecimento para a gente muito bacana, e ela coloca de uma forma muito legal. Eu vou trazer aqui, ela vem falar para a gente sobre essa questão realmente. Ela, cadê? Tá aqui, ó. Ela coloca assim: nossa fé é sempre testada. Cabe a nós trabalhar através das experiências, das dificuldades
E quando acreditamos nele e passamos pelas aflições de forma mais serena, né? Então ela está trazendo para a gente lindas elucidações aí, viu, Edu? E vamos aproveitar aqui que ela está trazendo isso aí também e colocar uma pergunta da Monique aí, viu, Alexandre? Uma pergunta para você. A Monique está trazendo uma pergunta para nós. Como podemos auxiliar aqueles que não têm fé? Bom, Monique, obrigado pela pergunta, né? Sempre um prazer de poder contar com a tua participação. Como podemos auxiliar aqueles que não têm fé? É acreditando, né, que como a gente tem fé, a gente tem uma crença, a gente acredita em algo de um modo diferenciado, né? É isso aí que caracteriza, né, que faz com que a nossa fé seja diferenciada. Aqueles que a gente acha que não tem fé, aí eu retorno àquele raciocínio que eu fiz um pouquinho atrás. A fé, ela é plantada em todos nós na nossa origem, lá quando somos criados como espíritos. Essa fé, ela vai crescer à medida que a pessoa passe por situações em que proporcionem a ela a compreensão, o entendimento dessa correlação entre as coisas que acontecem e aquilo que ela acredita. Como o Edu muito bem disse, a hora que você abre um canal com o plano espiritual, você recebe o amparo espiritual que você precisa. É entre a gente aqui no mundo material, quando a gente abre uma possibilidade de conversação, ou a gente busca algo, a gente vai acabar, a gente abriu a porta, a gente tem a possibilidade de que chegue até a gente, essa ajuda que a gente precisa. A pessoa que não tem fé em determinada coisa, a gente poderia simplesmente querer impor o nosso raciocínio, né? Eu chego, não, você tem que ter fé, você tem que ver, você tem que enxergar. Isso aí, infelizmente, né, só vai gerar um afastamento da pessoa, porque nós estamos tentando fazer com que ela enxergue algo que ela ainda não consegue. Eu sou míope, se você tirar meu óculos, eu não vou enxergar do mesmo jeito que enxerga uma pessoa normal. Os pontos de vista são diferentes. Então, o que acontece? Como teve aquela pergunta da Salete no começo, né? Por que existe um preconceito? E o Edu respondeu, né, muito bem. Olha, o preconceito, essa diferença, né? O preconceito decorre da diferença de pontos de vistas. Quando a gente tem um ponto de vista diferente do outro, e não faz essa abertura, a gente não a ouve, a gente não tem escuta, a gente não ouve o que o outro tem a falar, para a gente refletir e poder separar aquilo que a gente entende que é certo ou errado, a gente não vai conseguir ouvir. Com a pessoa, a gente não vai conseguir progredir. A pessoa que não tem fé, eu acho que a melhor abordagem que a gente pode ter, é orar por essa pessoa. Orar no sentido de que ela consiga receber do plano espiritual o amparo que ela precisa, para que ela possa começar a enxergar, a refletir a respeito das coisas, não do jeito que a gente quer, mas de um jeito que ela consiga entender como funciona a religião, a ligação com Deus para ela, né? Que ela consiga receber os esclarecimentos, passar pelas situações de vida em que ela possa receber as oportunidades para conseguir fazer essa fé ser trabalhada. A gente pode sugerir também leituras, a gente pode conversar com ela para entender o que ela pensa, mas sempre de um jeito baseado nos ensinamentos de Jesus, na conduta de Jesus. Jesus nunca impôs nada para ninguém. Jesus ia lá, fazia, né, a sua exposição, ele falava a multidões, né? E aquelas pessoas que conseguiam, que estavam prontas para receber essas palavras e entendê-las, né? Elas conseguiam mudar o seu ponto de vista e conseguiam fortalecer a crença naquele que era o Messias, naquele que foi o Messias, que foi o escolhido, que foi, né, o enviado por Deus para que a gente pudesse, né, receber os ensinamentos e mudar a nossa conduta, como o Eduardo bem disse também. Então, a questão de ajudar as pessoas de fé, sem fé, né, ela deve começar, do ponto de vista do meu entendimento, da nossa própria crença, da nossa própria fé. Eu não gostaria que alguém impusesse a mim algo, então também não vou impor aquela pessoa. O que eu posso fazer é conversar com ela, é fazer sugestões a respeito, né, dos assuntos que conforme a gente for conversando, eu posso fazer sugestões, eu posso dar ideias, eu posso transmitir as minhas vivências, né,
E também elevar meu pensamento a Deus através da oração e pedir que ela receba o amparo, que ela receba as oportunidades que ela necessitar, para que ela possa trabalhar interiormente e por ela própria a fé. E aí entra uma coisa que o Edu falou, né? A fé, ele falou de merecimento, né? O nosso merecimento é vinculado àquilo que a gente faz, né? Que ele possa, né, enxergar, que a pessoa possa enxergar essas possibilidades, essas oportunidades, e possa, por conta própria, aí que está o mérito, né? É o nosso desenvolvimento, o mérito é quando a gente se coloca a fazer ou não fazer algo, para que ela possa, ela se convencer de que aquilo é correto, de que aquilo é verdade. Porque não existe, né, uma força maior para a nossa fé do que a gente se convencer de que aquilo é verdade, né? Aquilo que o Emmanuel disse. Não é dizer eu acredito, é dizer eu sei. Né? Eu espero ter respondido adequadamente, Monique. Correto. O Edu, a nossa companheira Neide Lima, que também nos acompanha, um abraço, Neide, ela pergunta o seguinte: como podemos iniciar a nossa reforma íntima, já que estamos iniciando um novo ano? E esta reforma é importante para a nossa evolução? Vamos lá, Neide. A nossa reforma íntima, ela está sempre em tempo da gente começar, seja no início do ano, seja no meio do ano, seja hoje ou amanhã, ela está sempre em tempo da gente começá-la, tá? E ela está muito ligado àquilo que a gente entendeu que foi a nossa vida até hoje, as consequências que nós tivemos, tá? Então, nós trabalhamos muito no campo assim, olha, eu tive uma certa atitude no passado, ou algumas atitudes, algumas ações no passado que me levaram a ter as consequências que eu tenho hoje. Aí, a primeira pergunta, eu estou feliz com essas consequências? Eu já estou me sentindo aqui completa, realizada? Eu já fiz tudo aquilo que eu entendo que eu deveria fazer, que eu tenho potencial para fazer? Ok, então agora eu posso olhar o quê? Qual vai ser o meu próximo passo? Qual vai ser o campo da minha vida em que eu vou avançar ainda mais? Então, se eu entendi que está tudo bem, o que eu preciso agora avançar? É no campo espiritual, é no campo do relacionamento, e aí eu preciso ver nas minhas atitudes se está tudo a contento e se eu vou conseguir continuar daquela maneira ou não. Outra situação é quando eu olho para a minha situação atual e falo assim, não estou feliz com isso aqui que eu estou vendo. Não estou feliz, tá? E agora eu vou começar a ver em que pontos eu não estou feliz. Não estou feliz com isso, com isso, com isso. E aí eu começo a ter um plano de ações para mudar essa minha sintonia. Se eu não souber por onde começar, o meu primeiro plano é como é que eu vou começar. E aí eu começo a ler, eu começo a conversar com as pessoas, eu começo a idealizar o que eu quero para mim, para eu saber o caminho que eu vou seguir daqui para frente. Tá? Sempre está em tempo. Quando a gente fala de reforma íntima, então é reforma dos nossos sentimentos, né? Ou seja, é trazer agora, transformar os nossos sentimentos para que eu possa ter uma vida completamente feliz. A gente sabe que a felicidade nesse mundo que nós estamos, como já comentamos hoje, mundo de provas e expiações, ela é uma felicidade relativa, é o quanto nós podemos ter. A felicidade real é somente quando nós atingimos o status de espíritos puros, de espíritos felizes, de espíritos elevados. Nós não somos ainda, mas vamos chegar. Pelo menos eu não sou ainda, né? O Ale, o Cido, eu sei que já estão muito mais lá na frente, né? Avançando nesse aspecto. Mas a gente sabe que nesse mundo que a gente vive é relativo. Então, se eu quero a felicidade plena, o que eu preciso para poder ser esse espírito iluminado? Então, o que eles têm? Eles têm uma fé, uma confiança nas leis divinas, eles praticam a lei de justiça, amor e caridade, o homem de bem lá do Evangelho, que esse é o caminho que a gente vai seguir. E aí eu vou começando a mudar, a transformar os vícios em virtudes, né? Paciência, fé, fraternidade, confiança, amorosidade, caridade, né? Eu vou começar a fazer ações na minha vida para que eu alcance esse estágio de felicidade relativa por enquanto e felicidade plena no futuro. Ele é um projeto, ele é um processo também que a gente vai evoluindo passo a passo, mas sempre é tempo de começar. O quanto antes,
mais ganho para mim. Se eu não comecei até hoje, então não vou deixar para amanhã. Vamos começar já, estudando o nosso evangelho, que é o caminho. Maravilha, Edu. Você colocando dessa forma nos traz aqui uma lembrança, né? Lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1861, Allan Kardec coloca o seguinte: o ano novo será ainda melhor, porque verá as graves mudanças materiais, uma revolução nas ideias, e o Espiritismo não será esquecido. Crede-o, ao contrário, a ele se agarrarão como uma tábua de salvação. Então, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, com certeza, vai nortear as nossas vidas, né? E a gente, ciente dessa transformação moral e espiritual que devemos ter para esse ano novo, como foi colocado pela companheira Neide, nessa nossa nova aquisição nesse novo ano, nós devemos também trazer aqui no nosso coração, no íntimo, esses ensinamentos de Jesus e trazer essa boa nova para os companheiros que estão conosco, né? E para encerrar, nós estamos já chegando quase no finalzinho do nosso programa, porque eu tenho aqui uma mensagem aqui da Monique que vou trazer para vocês, e ela coloca assim: como dizem os espíritos, ser espírita é estar sempre em trabalho, por essa busca da perfeição através do nosso esforço. Então, vamos mandar aqui um abraço também para a Angélica Sobarra, que está nos acompanhando. E para finalizar, uma última pergunta aí para você, Alexandre. Existe alguma comprovação científica da fé? Bom, só fazer uma comentário aqui. Oi, Edu, acho que a única coisa que eu estou mais iluminado que vocês aí é na cabeça, porque reflete mais a luz, né? Nem no cérebro, na cabeça, né? Mas se existe alguma comprovação científica da fé, né? A gente, quem tem algum contato com a doutrina espírita, né, sabe daquele tríplice aspecto da doutrina espírita, né, que é religião, filosofia e ciência, né? O próprio Kardec recomenda, né, que quando a ciência comprovou algo que a religião não possa, que a gente acompanhe a ciência até o momento que, né, a gente possa ter a confirmação daquilo no plano religioso também. Mas darmos essa atenção para aquilo que mais nos traz a verdade naquele momento, né? E a comprovação científica da fé a gente pode encontrar em alguns artigos que a gente tenha acesso, que trazem, um deles é muito interessante. Eu tive contato através da internet, que a internet tem muita coisa que a gente deve desconsiderar, mas também tem muita coisa que é de muito valor, né? Inclusive, o Edu deve ter visto também que quando a gente quando eu participava das exposições lá no curso de doutrina espírita, né? Eu acho que a gente chegou a abordar que é um experimento de um cientista japonês. Eu peço perdão por não lembrar o nome dele, mas que ele fez um experimento usando água e usando arroz. E o que ele fazia? Ele colocava em recipientes diferentes a água e tocava músicas diferentes para cada recipiente. Isso aí, ele traz... O que ele demonstra? Ele demonstra que a energia, de acordo com a faixa vibratória dela, afetava as moléculas de água de um determinado jeito. Então, desde aquela música que gerou moléculas perfeitas, cristalinas, até aquela música que gerou moléculas deformadas e escuras, né? E o que eu quero dizer com isso? É que a nossa fé, ela movimenta, né? Ela faz com que os nossos pensamentos, a nossa crença, ela leva os nossos pensamentos a um determinado tipo de padrão vibratório. Esse padrão que a gente emite, né, em todos os momentos nós estamos emitindo, eles estão carregados dessa energia. E quando a gente encontra, né, essa possibilidade de emitir esses pensamentos em direção de focalizar, né, direcionar para uma determinada intenção, uma determinada vontade, ela vai surtir um efeito. Como a gente pode encontrar isso aí? Mesmer, né, ele já trabalhava com o magnetismo já desde, né, de época, se eu não me engano, anterior a Kardec.
inclusive, acho que Kardec estudou, né, alguns escritos de Mesmer. E o que Mesmer trabalhava? O magnetismo. Ele trabalhava o magnetismo sob o aspecto humano, né, a emissão de energia de uma pessoa chegando até outra, o magnetismo animal. E o que a gente enxerga, né? A gente enxerga que essa energia emitida por um ser humano vai estar carregada pelas energias, pelas qualidades ou defeitos que ele tem. Quando a gente tem essa energia que é transmitida através da gente para uma outra pessoa, mas que ela vem, né, potencializada, ela vem purificada pelo plano espiritual, que seria o passe, a gente tem os efeitos completamente diferentes daquele que o magnetismo animal proporciona. Quando a gente recebe essa energia, nós temos modificações na nossa estrutura corporal que possibilitam, né, a cura, como o Edu disse, desde que a gente esteja aberto, elas possibilitam a cura. São aquelas curas que a gente enxerga, que a gente ouve dizer, né, que são aquelas curas, entre aspas, milagrosas, que acontecem em inúmeros lugares, né? A gente tem essa manifestação da energia divina através de nós. E quanto mais a nossa fé ela é voltada para o bem, quanto mais ela é pura, quanto mais ela está focada, né, naqueles ensinamentos de Jesus, nas leis divinas, no bem da humanidade, melhor essa energia vai se manifestar. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essa vontade firme e tem essa crença na realidade, né, muitas vezes, é o que o Edu falou, ela recebe aquela benesse, aquela bênção, independente de que haja algum tipo de tratamento material. Tá? Só que aqui eu não estou dizendo, eu não estou recomendando que a gente abandone a medicina terrena, que a gente ignore, né, aquelas áreas de saúde material para se entregar somente à nossa crença espiritual. Elas trabalham em conjunto, né? Foi o que eu disse. O espiritismo ele tem esse tríplice aspecto. Então, quando a gente pode verificar que uma pessoa submetida a uma determinada doença, né, que pode ser uma prova, pode ser uma expiação, ela tem a sua cura, contrariando todo o prognóstico médico de que ela teria um tempo de vida reduzido, de que não haveria cura para aquela doença, e essa pessoa recebeu o amparo, né, de um plano espiritual, ela tem uma crença firme, ela tem uma fé, né, que possibilita receber esse amparo, ela vai sofrer o mesmo efeito que sofreu a água naquela experiência que eu falei. Quando a energia que chega até nós é pura, ela vai purificar as nossas células, ela vai fazer com que aquela energia negativa seja tirada do nosso organismo, sendo reposta energia pura, e vai gerar aquele mesmo efeito que a gente viu, que a gente não viu, né, que eu estou falando, naquele experimento daquele cientista japonês, né? Energia boa, energia pura, energia, vamos colocar assim, uma energia voltada para o bem, ela vai te gerar moléculas perfeitas, saudáveis, boas. Aquela energia pesada, carregada de ódio, carregada de raiva, carregada de rancor, ela vai te deformar, né, o organismo. Vou colocar aqui o organismo para ficar mais fácil da gente se expressar, e vai fazer com que ele adoeça. É o que a gente fala de somatização, né? Quando eu recebo a energia ruim, guardo aquilo e seguro comigo, eu somatizo, eu trago do plano espiritual para o corpo físico essa doença. Quando eu abro o canal para receber a energia divina, para receber a energia boa do bem, nessa energia pura, eu estou curando o meu corpo físico. A gente sabe, pela ligação que o perispírito mantém, eu vou estar curando o meu corpo perispiritual também. Eu acho que ela pode ser complementada aí pelo Cido e pelo Eduardo. Eu vou pedir daqui a pouco para o Edu complementar, mas eu só gostaria de colocar que a gente está entre um auxílio luxuoso da Roseli, viu, Alexandre? Que ela está dizendo que o nome do cientista é Masaru Emoto. Tá? Então ela está trazendo essa informação para nós aqui, né? Beleza? Então eu vou pedir aqui para o Eduardo trazer
uma complementação dentro desse assunto, que o Eduardo, inclusive, está colocando para nós um link aqui a respeito dessa pesquisa, e nós colocaremos aí mais para frente, aí dentro do nosso Facebook, aqui para os nossos amigos. É isso aí, Cido, eu coloquei esse link que eu uso como referência todas as vezes que eu vou falar de fé em palestras e oportunidades que a gente tem para conversar sobre esse assunto, é a comprovação científica, assim, que existem já cientistas, ateus, religiosos ou não religiosos, de qualquer outra convicção, que estudam os efeitos da fé no corpo humano, na cura de doenças, nos tratamentos médicos, e eles utilizam. Essa reportagem foi a mais completa que eu encontrei, e é assim, eu vou só destacar um trechinho dela aqui, que é importantíssimo, tá? Assim, ó, uma das maiores pesquisas feitas até hoje, divulgada em 2009, revisou 42 estudos sobre o papel da espiritualidade na saúde, que envolveram mais de 126 mil pessoas. O resultado mostrou que quem frequenta cultos religiosos pelo menos uma vez por semana tem 29% mais chances de aumentar os seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam, ou seja, aqueles que não desenvolvem fé rotineiramente, que não acompanham cultos, religiosidade, eles tendem a ter um desânimo da vida, da superação de doenças, de trazer cura e coisas boas para a sua vida, do que aqueles que estão lá semanalmente renovando as suas energias, suas crenças, a sua espiritualidade, sua fé. Então, existem nesse campo também, corroborando com o efeito, né, que o Alexandre trouxe a explicação científica do mecanismo da fé, como que ele acontece, como que isso impacta, sim, e já tem estudos sobre isso nesse link que eu passei da revista Super Interessante. É muito bom também. Maravilha. Então, vamos aproveitando agora aqui e mandar os nossos cumprimentos, os nossos abraços para a Cláudia, para o João Guilherme e para a Salete. As perguntas que nós não respondemos, nós estaremos colocando aí no nosso Facebook, aí, essas perguntas e as devidas respostas. E eu gostaria de agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, e isso é muito importante, essa audiência, eles estando conosco, nos ensinando com as suas perguntas, é muito bom, muito maravilhoso. Agradecer à nossa equipe técnica que está sempre nos dando o suporte para estarmos aqui conversando sobre a doutrina espírita, sobre os acontecimentos do dia a dia e sobre a fé que Cristo nos mostra que é tão preponderante nas nossas vidas. Agradecer a participação ilustríssima da Roseli com a sua pergunta aqui no nosso programa. Então, eu gostaria de, nesse momento aqui, pedir para o Alexandre as suas considerações finais. Alexandre. Bom, primeiro, na sua fala, o Edu postou, ele transmitiu para a gente aí o link da Super Interessante, né? Que já está no Facebook aí, quem quiser acessar já está disponível. Agradecer, né, a oportunidade que me foi dada de novo, né? Agradecer aí ao Eduardo pela participação, a Roseli, né? Que sempre estão acrescentando muito conhecimento para a gente, né? Aproveitar essa oportunidade aí e sugar o máximo de conhecimento que puder de vocês aí, que é para a gente poder também, né, ter esse progresso aí acompanhado, né? Acompanhar vocês nesse progresso aí. E desejar a todos, né, que tenhamos um ano de 2021 com muita confiança em Deus, com muita fé, fortalecendo a nossa fé, apesar de todas as dificuldades, a gente lembrar que as dificuldades, elas são, né, elas, apesar de serem desagradáveis, elas são úteis no sentido de nos ensinar a superarmos as dificuldades, a nos comportarmos diferentes, a abandonarmos vícios, a criarmos hábitos. Essas dificuldades, elas podem nos parecer no primeiro momento inúteis, desagradáveis, mas elas são, para a gente, no nosso grau de evolução atual, elas são necessárias. E a gente tem que lembrar, né? Deus é perfeito. Como que um ser perfeito iria submeter seus filhos a algo que fosse desnecessário, que fosse se perder? A espiritualidade nunca faz nada desnecessário, quanto mais Deus. Então, novamente agradeço, desejo a todos um ano repleto de saúde, de força, de serenidade, de aprendizado, e que a gente também
aprenda a tirar o melhor proveito de tudo aquilo que for encaminhado para a gente. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria agora de pedir para o Eduardo as considerações finais. Edu, fique à vontade, querido amigo. Só gratidão. Gratidão a você, Cido, ao Alê, pelo convite de poder falar a respeito da doutrina espírita, sobre religiosidade, fé, Jesus. É uma grande alegria poder participar de tudo isso e uma maior significação ainda por estarmos no início do ano, primeiro programa do ano. Falando de fé, gente, o que eu penso é que agora chegou o momento da gente colocar essa fé à prova, em prática. Vamos acreditar, porque esse ano, ele tem tudo para ser o grande ano das nossas vidas, mas nós não vamos ter resultado diferente se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Evangelho de Jesus sempre em nossas mãos, sempre do nosso lado. Vamos ler, vamos estudar, vamos aprofundar, porque é o começo da nossa prática. A fé, ela vem e vai aumentando conforme nós a vamos praticando. Primeiro com pequenas coisas, e depois nas grandes. E assim nós vamos recebendo cada vez mais. É a única forma da gente ter realmente o acesso a esse mundo espiritual maravilhoso que nós não podemos ver com os olhos físicos, mas que ele existe ao nosso redor, ao nosso lado. E principalmente aos bons espíritos que estão aqui nos auxiliando o tempo todo para que a gente vença nas nossas provas e que a gente chegue num determinado momento que sinta no coração que a gente realizou muita coisa boa nessa encarnação. Vamos aproveitar o dia e a hora. Muito obrigado a todos, que possamos ter um excelente ano, com boas influências, com bons estudos, com boas reflexões. E nós estamos agradecidos por você ter aceitado o convite que foi endereçado pelo nosso querido companheiro Xavier, em nome da nossa equipe, para estar participando deste nosso primeiro programa. E com certeza este aqui será o primeiro de muitos outros que virão, viu, Edu? Então todos aqueles que estão conosco aqui na caminhada serão convidados a participar aqui desta programação nossa singela, para falarmos de Jesus, falarmos de amor. Então, que esse nosso ano de 2021, esse ano novo, que ele traga para nós essa reflexão, que nós possamos trabalhar na ação voltada para o bem, porque o ano passado já deixou muitos ensinamentos. E nós precisamos tirar proveito desses ensinamentos e fazer deste novo ano um ano melhor, um ano bom, né, repleto de paz e saúde. Então, muita paz, muita luz e saúde a todos os nossos queridos ouvintes e companheiros, e a toda a equipe que está conosco, que Jesus esteja sempre no nosso coração. Um abraço a todos.